Olá a todos. Hoje nós queremos falar sobre crédito. E para que a gente possa falar melhor sobre esse assunto, eu quero trazer até vocês o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como todos nós sabemos, ele tinha um trabalho missionário. E nesse trabalho missionário ele tinha que fazer várias viagens. E acontecia que ele passava até meses viajando. A gente sabe que nos dias de hoje existem grandes viagens que, pela tecnologia e pelos meios de transporte, a gente pode levar horas para chegar em determinados locais. Mas naquela época não havia os meios de transporte que nós temos hoje. Então, uma viagem que de repentemente, nos dias de hoje, talvez demoraria horas, na época do apóstolo Paulo, essas viagens elas duravam às vezes dias, em alguns casos semanas e até meses, para ele chegar em algum determinado ponto. Mas o que nos intriga é quem custeava essas viagens, pois nós sabemos que qualquer viagem que a gente vai fazer, a gente tem que se preparar, porque toda viagem ela demanda despesa. E naquela época, quem custeava as viagens missionárias era a própria igreja, como assim também nos dias de hoje. Eram os membros da igreja que custeavam a passagem, ou as despesas, vamos dizer, naquela época que o apóstolo Paulo tinha. Em algumas igrejas ajudavam mais, outras ajudavam menos, tinha igrejas que ajudavam pouco, e o apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 17, ele se impressiona e elogia a igreja dos Filipenses pela ajuda que eles deram nessa viagem missionária. E a gente vai ler aqui a partir do versículo 17 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim, ó: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, e que aumente o vosso crédito. Agora nós chegamos no ponto onde a gente queria chegar: crédito. O apóstolo Paulo, ele disse, não que me interesse ou esteja atrás de donativos, de ajuda, mas o que realmente me importa é o vosso fruto, para que o vosso crédito aumente. E esse crédito, obviamente, é o crédito com Deus, né? Que o apóstolo Paulo estava se referindo. Bem, o que é crédito? Nos dias de hoje, nós sabemos que crédito é igual a confiança. Quando no mundo físico a gente tira um cartão, né, ou adquire um cartão, ou uma empresa, uma financeira nos dá um cartão, a gente temos um certo limite, um certo crédito a ser usado. E nós não podemos comprar além desse crédito. Para que a gente possa comprar além, o crédito ele tem que aumentar. E também no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós honramos os nossos compromissos no mundo físico, o nosso crédito, a financeira, automaticamente ela vai e aumenta o nosso crédito. Agora, quando nós somos mal pagadores, é óbvio que nós vamos perder aquele crédito que a gente tem, ou o crédito ele vai diminuir. E da mesma forma também é no plano, no mundo espiritual. Quando nós honramos os nossos compromissos com Deus, é óbvio que
o nosso crédito com Deus ele vai aumentar. E o que significa o nosso crédito aumentar com Deus? Significa termos acesso aos benefícios, às bênçãos de Deus na nossa vida. É óbvio que Deus ele vai confiar coisas grandes na vida daquele que realmente tem crédito com ele. E nós encontramos aqui também a situação de Saul. O que aconteceu com Saul? Assim que Saul foi escolhido para ser rei de Israel, ele tinha todo o crédito da parte de Deus. Mas, depois que houve uma desobediência da parte de Saul, essa desobediência fez com que a confiança, como nós falamos agora há pouco, crédito é confiança. A confiança que Deus tinha com Saul fosse perdida. E a gente encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, o seguinte: Deus falando com Saul, né? Deus falando com Samuel acerca de Saul. Deus diz assim: arrependo-me. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Olha só. Quer dizer, Deus, ele falando que se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Mas por que Deus se arrependeu? Por que Deus foi se arrepender? Porque Saul desobedeceu. E realmente é a desobediência que faz com que a falta de obediência, a infidelidade, faz com que a gente venhamos perder o nosso crédito. E você sabe que quando a pessoa ela tem o crédito de alguém, a pessoa ter crédito, ela conseguir crédito, é difícil. Mas para ela perder o crédito que ela tem, é muito fácil. É assim um estalar de dedos. Por isso, se você deseja realmente aumentar o seu crédito com Deus, e como nós falamos, aumentar o nosso crédito com Deus significa Deus confiar as bênçãos dele, Deus confiar na nossa vida, a presença dele, o Espírito dele, é Deus poder habitar em nós. Quanto mais eu sou fiel, eu cumpro os meus compromissos com Deus, quanto mais eu obedeço à voz de Deus, eu vou adquirindo mais e mais crédito com Deus. Pois é necessário que você, que está acompanhando aqui esse vídeo, venha ter esse discernimento de que você tem que aumentar o seu crédito com Deus. E aumentar o seu crédito com Deus, você ter crédito com Deus, é Deus confiar em você. Por isso, minha amiga, meu amigo, é importante que você busque ser fiel, obedecer à voz de Deus, fugir do pecado, se desviar de más companhias, procurar obedecer à palavra de Deus, para que Deus ele possa confiar coisas grandes nas suas mãos. É necessário que nós venhamos ter esse entendimento. Pois é, pessoal. Que Deus abençoe a todos e espero que você tenha entendido, compreendido que a gente, para ter crédito, é necessário que nós venhamos renunciar, sacrificar a nossa vida diante de Deus, para que Deus ele possa nos dar crédito. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.